o Brasil atinge a triste marca de 500 mil mortos por Covid. No Senado, os parlamentares seguem investigando os possíveis culpados pela desastrosa condução da pandemia. Este é o tema da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kiyoshi Arada. Olá, Dr. Kiyoshi. Tudo bom, Vivi? Tudo certo. Doutor Kiyoshi, agora o procurador da República, Augusto Aras, decidiu retomar uma apuração preliminar sobre a condução do presidente Jair Bolsonaro em defesa do tratamento com drogas ineficazes contra a Covid. A PGR apura se a conduta do Bolsonaro pode configurar crimes de perigo à vida e à saúde e charlatanismo. O senhor acredita que há indícios desses crimes? Eu acho que não creio que haja indícios de crime do Código Penal, mas com certeza há indícios veementes de ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429 de 1992, notadamente artigo 11, que proíbe o agente público de usar das prerrogativas que tem para um determinado fim para outro fim, ou retardar providências que devam tomar de ofício no cumprimento do seu dever de administrador. Isso parece-me que está caracterizado, né? Quer pela existência do gabinete paralelo, quer pelos discursos frequentes contra o protocolo sanitário, quer pelo retardamento da importação de vacina, quer pela provocação do país fornecedor da vacina e dos insumos, quer, enfim, pelo bloqueio de recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, voltado exatamente para desenvolver atividades que busquem abreviar o tempo da pandemia. Então, tudo isso me parece que cabe um enquadramento perfeito dentro do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, doutor Kiyoshi, só lembrando que nessa última live do presidente, sempre às quintas-feiras, o presidente voltou a insistir aí que quer liberar o uso da máscara para os cidadãos de bem, que ele chama, quem já foi vacinado ou quem já teve Covid. E além aí de colocar em dúvida a eficácia das vacinas. Continua sendo um discurso aí contra as medidas preventivas de proteção do brasileiro contra a Covid, não é mesmo? Se você somar A com B mais C, deduzindo da fala presidencial, dá a impressão que ele quer prolongar o estado de pandemia, né? Porque ele está pregando contra a orientação científica, né? Que é para o uso de máscara. Ele não pode desconhecer a posição da Organização Mundial da Saúde, que condenou recentemente os países que imunizaram mais de 60% da população dispensar o uso da máscara. A Organização Mundial da Saúde não, disse que precisa porque existem variantes que já comprovaram que pessoas vacinadas e pessoas imunizadas pegaram a Covid, entendeu? Então, esse discurso vem apenas fortalecer aquilo que a mídia já apontou como o grande propagandista da manutenção do status quo. Ele não quer que a regime de pandemia desapareça rapidamente, entendeu? Talvez por um interesse político, não sei, porque graças ao regime de pandemia não está havendo manifestação de rua, não é? Doutor Kiyoshi, na CPI da Covid, os senadores querem encaminhar, aí vão ouvir juristas e especialistas para encaminhar um relatório final, talvez para o Tribunal Internacional de Haia. O senhor acha realmente que o tribunal aceitaria uma denúncia do presidente contra o presidente Bolsonaro na condução dessa pandemia no Brasil? Eu acho que o tribunal não vai passar por cima das instituições brasileiras. Na omissão dos poderes competentes do Brasil, o Tribunal de Haia eventualmente poderia interferir. Mas primeiro tem que dar oportunidade
para as instituições nacionais se pronunciarem, né? Doutor Pioche, agora a CPI da Covid vai passar a investigado mais de 10 testemunhas. A condução dos trabalhos dos senadores está correta, na sua opinião? Acho que isso daí virou um palanque de discurso. Oitiva de testemunha não vai resolver nada, porque eles vão continuar mentindo. Agora, se for como indiciado, ele tem o direito de ficar calado. Então, não vai conduzir nada, vai ficar igual ao depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Witzel, que só ficou lá atacando o governo federal. E o esclarecimento que ele devia dar em função do desvio dos recursos federais enviados pelo Rio, boca de siri. Quando entrou nesse tema, ele levantou da cadeira e foi embora. Doutor Pioche, mais um assunto sobre a CPI da Covid e agora também indicando aí o passaporte da imunidade. Eu queria que o senhor analisasse, o presidente tem batido muito no passaporte da imunidade, dizendo aí que vai perder a liberdade individual. É realmente isso, o passaporte da imunidade? Não vai perder liberdade individual. Isso daqui tem que ser encarado como um regime de guerra. Nós estamos em regime de guerra, entendeu? Não pode considerar um tempo de normalidade. Se você considerar um tempo de absoluta normalidade em termos de saúde, então poderia até haver uma restrição do direito de ir e vir. Mas é um sacrifício que todos integrantes da sociedade têm que fazer em benefício da coletividade como um todo. Né? Doutor, eu acho que queria te ouvir agora como jurista. O senhor, no início da entrevista, o senhor citou aí que o presidente Bolsonaro pode ser enquadrado aí na lei de improbidade. E a lei de improbidade teve agora, passando pela Câmara, várias mudanças. Eu queria que o senhor analisasse essas mudanças e se, de alguma forma, essas mudanças enfraquecem aí o combate à corrupção no país. Eu acho que o pretexto para modificar essa lei de improbidade foi o objetivo de emplacar o nepotismo, combater a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe, inclusive, o nepotismo cruzado. Né? Mas só que, por uma emenda lá no Senado ou na Câmara, esse nepotismo foi excluído, mas ficou uma ressalva no parágrafo único dizendo que, tendo em vista o mérito da pessoa, a simples indicação política não caracterizaria aí nepotismo. Então, ficou uma brecha aberta. Agora, é muito ruim essa alteração, porque a pretexto de não condenar por ato de improbidade as condutas culposas, mas apenas as condutas dolosas, ele, na verdade, ele está restringindo a titularidade da ação ao Ministério Público. O poder público, cujo governante ou agente a ele vinculado sofreu prejuízo, ele não tem uma legitimidade para propor ação, entendeu? Então, os procuradores da República, dos estados, dos municípios, estão de mãos atadas, só o Ministério Público que pode. Então, restringiu a legitimidade da ação, que, evidentemente, vai esvaziar o conteúdo da ação. E depois, dizer que vai punir condutas dolosas. Ora, a regra geral em matéria de sanção penal, matéria sancionária, é o dolo. A culpa é uma exceção, e como exceção tem que ter uma previsão expressa. É a única previsão expressa que tem na lei de ato de improbidade administrativa é o artigo 10, que fala por dolo ou culpa, entendeu? Só que se você ler aqueles 20 e tantos incisos do artigo 10, você vai verificar que a maioria das condutas é dolosa. Não é? Você fazer isso, fazer aquilo. Ninguém faz isso ou aquilo sem querer, entendeu? Porque aquilo é de cabeça pensada. Então, envolve dolo. E quando não envolve dolo, envolve, no mínimo, uma culpa de natureza gravíssima. Então, se você tirar isso, então, praticamente não vai condenar ninguém, entendeu? E o pior, Viviane,
Isso que eu chamo em legislação em causa própria, porque dos 25 membros da comissão especial que analisou a, a proposta legislativa, 7 deles estão metidos em processo de improbidade administrativa, um deles já condenado em primeira instância. Então, eles puseram lá a aplicação da prescrição retroativa. Para quem não conhece, o que é essa prescrição retroativa? Prescrição retroativa significa contagem do prazo prescricional, tendo em vista a pena concreta imposta pelo judiciário. Então, se a pena é de 2 anos, então, passou 4 anos e já prescreveu. Entendeu? Então, isso daí é uma legislação em causa própria, né? É muito ruim isso daí. Doutor Kioshi, na verdade, passou aí com bastante folga na Câmara dos Deputados, mais de 400 votos favoráveis aí, então vai ficar muito mais difícil, né? Porque antes a grande condenação da lei da improbidade é que qualquer ato de irregularidade poderia ser configurado crime de improbidade administrativa. E agora vai ser muito mais difícil aí provar isso, não é? Praticamente enterrou essa lei de improbidade administrativa. Ninguém vai ser condenado. Se for condenado, no final do processo, vai ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, entendeu? Então, é uma carta branca para você fazer a malversação do dinheiro público, dilapidar o patrimônio estatal, entendeu? Então, isso daí, tudo que há interesse corporativista passa a jato, né? Agora, quando não é interesse corporativista, o interesse da comunidade como um todo, as normas ficam no abstrato, sem mínimo de conteúdo pragmático, sem mínimo de eficácia, de efetividade, né? Então, você reclama que o serviço público está demorando. Espera aí, já vamos resolver. Bota aí no artigo 37 o princípio da eficiência. Pronto, acabou. Aí o processo está demorando muito, né? Eu já resolvi o problema. Emplaca aí a emenda 45, razoável duração do processo. Pronto, acabou. Agora, as normas não são auto-operativas. Alguém tem que trabalhar, alguém tem que arregaçar a manga e atuar, entendeu? Mas isso nem pensar. É como dizia o grande estatista Roberto Campos, né? A nossa Constituição é uma proclamação de poesia, de utopias, né? Anedotas, né? E não tem nada de efetivo, né? É um grande avanço do retrocesso. Né? Doutor Kioshi, o senhor comentou aí legislar em causa própria, né? E eu queria falar mais um assunto que vai passar aí pela Câmara dos Deputados, que é a votação da mudança no Código de Política Nacional, que é justamente aí o voto pelo distritão. Eu queria que o senhor comentasse quais são as mudanças com o distritão. Eles querem acabar com um critério proporcional, né? E seria eleito aquele que tivesse maior número de votos. E para garantir a sobrevivência dos partidos nanico, que por força da lei de cláusula de barreira estabelecida pela lei de 2017, esses partidos, para sobreviverem, eles têm que ter um mínimo de 2% dos votos válidos em pelo menos 9 estados da federação, entendeu? E na outra eleição, 2030, então vai para 3, depois vai para 4, então, a longo prazo, os partidos nanicos desapareceriam do mundo político. Então, eles estão aprovando a toque de caixa uma legislação que prevê a federação de partidos de ideologias semelhantes ou iguais, que disputariam a eleição sob uma sigla única, permanecendo assim durante todo o mandato de 4 anos, entendeu? Aí teria direito à participação no fundo partidário e todas as prerrogativas de um partido comum, entendeu? Então, isso está sendo votado a toque de caixa.
Doutor Quiochi, na verdade, aí eles dizem que o voto distrital seria, na verdade, uma eleição de grandes celebridades, aí, pessoas que não têm ligação muito com os partidos. Isso seria um ponto negativo dessa nova lei? O voto distrital misto, né, que nós sempre pregamos, eu acho que bem mais positivo do que o sistema atual, porque você controla a pessoa que votou, entendeu? E fica próximo, né? Então, aí teria que criar, parece que o projeto original previa 33 distritos espalhados no Brasil inteiro. Isso seria um terrível avanço em termos de melhor representatividade dos parlamentares junto ao seu eleitorado, né? Mas não isso que eles estão fazendo aí, que não tem nada a ver. Doutor Quiochi, junto aí com a mudança na política brasileira, viria aí a discussão sobre o voto impresso, que tanto pede aí o presidente Jair Bolsonaro. Barroso disse que não tem condições de a gente voltar atrás e adotar o voto impresso. O senhor acha que sai esse voto impresso já para as próximas eleições? Vai depender da habilidade do Planalto de amaciar a resistência no Congresso Nacional. Agora, como o ministro Barroso disse, se o Congresso Nacional decidir, eu, como presidente da Corte Eleitoral, vou dar cumprimento à lei, né? Foi o que ele declarou. Agora, eu não creio que haja uma substituição do voto eletrônico pelo voto impresso. Seria uma despesa a mais. Você não vai substituir. Vai continuar existindo o voto eletrônico, só que no final da votação vai imprimir o voto, né? Mas não é o voto impresso. O impresso é o resultado da votação eletrônica. Doutor Quiochi, mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição para falar aqui conosco, com os telespectadores do NGT Notícias. Muito obrigada pela sua disposição. Esse foi o NGT Notícias, conversando hoje com o jurista e presidente do IPEDAFT, Dr. Quiochi Arada. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!